Ora então, bom dia a todos os irmãos e irmãs. Vou tirar a máscara. É a luz que nos permite ver o mundo à nossa volta, é ou não é? Sem ela não distinguimos os objetos, nem vemos os precipícios ou os obstáculos. Na escuridão, um pequeno grupo de homens pode surpreender um grande exército e vencê-lo. A vitória está sempre do lado dos que têm a luz. Seja ela em sentido real, a luz, ou em sentido figurado. Cristo veio destruir as obras das trevas. Ele disse que nós somos filhos da luz. Por isso, andemos na luz. Nós vamos voltar ao Salmo 119. Nós estamos agora na estrofe P, que são os versículos 129 a 136. E que diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler por aqui porque fiz a compilação de 3 versões da Bíblia em português. A versão revista e corrigida que nós costumamos usar mais comumente na reunião. A revista e atualizada no Brasil e também a versão contemporânea, que também é editada no Brasil e que acompanha as anotações de Thompson. Então, o que é acompanhada? Era assim que devia ser. É acompanhada das anotações de Thompson. Maravilhosos, isto é, admiráveis, são os teus testemunhos, ou estatutos. Por isso a minha alma os guarda, ou os observa. A exposição, isto é, a revelação das tuas palavras, dá luz, ou esclarece. Dá entendimento aos simples, aos simplices, como diz a nossa. Abri ou abro a minha boca e respirei e aspiro e suspiro, porque desejei ou porque anelo, ou desejando os teus mandamentos. Olha para mim, volta-te para mim e tem piedade de mim, conforme usas ou segundo costumas fazer com os que amam o teu nome. Ordena, firma, dirige os meus passos na tua palavra, segundo a tua palavra, e não se apodere de mim, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei, ou para que guarde os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos, os teus decretos. Rios de água correm, ou torrentes de água nascem dos meus olhos, porque não guardam, ou os homens não guardam a tua lei. Este porque não guardam aqui na nossa versão mais antiga é dúbio, porque os meus olhos se enchem de água, ou rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam quem? Quem é que não guarda? Porque eu não guardo, portanto os meus olhos aqui estariam como sujeito? Não, porque os homens não guardam a tua lei. Aliás, no contexto da estrofe, não faria sentido serem os próprios olhos do salmista, porque ele diz que guarda. Maravilhosos, admiráveis são os teus testemunhos, os teus estatutos, por isso a minha alma os guarda, isto é, os observa. Então, irmãos, é este o texto que serve de base à nossa meditação desta manhã, e desde já eu peço ao Senhor que abençoe
a nossa meditação e que seja o Espírito Santo a aplicá-la à nossa vida, aos nossos corações, porque de outra forma não haverá fruto, não haverá resultado qualquer positivo. Podíamos dividir em duas partes estes pensamentos. O primeiro são os versículos 129 a 131, portanto estes 3 versículos, e chamar-lhe-íamos a luz esclarecedora da palavra. E uma segunda parte com 5 versículos, do 132 ao 136, que é a vitória dada por Deus segundo a palavra. Portanto, luz e vitória pela palavra é o nosso tema. Então, a palavra de Deus, no versículo 129, começa por apresentar-nos a luz, a observação, a apreciação, no conceito do salmista, testemunhos maravilhosos e admiráveis. Sabemos que a palavra de Deus é muito controversa. Infelizmente, os testemunhos de Deus não são maravilhosos para todo o ser humano. Aliás, muita gente despreza, muita gente odeia a palavra de Deus. Muita gente acha que este livro devia ser pura e simplesmente banido da face da terra. Devia ser completamente destruído. E não é só hoje, no passado também. E já o fizeram, ou melhor, tentaram fazê-lo. Não conseguiram. A palavra de Deus sobreviveu. Não é? A palavra de Deus sobrevive sempre. Ela sempre permanece. Ela permanece para sempre no céu e na terra também. Ela está aí. Deus não permitirá que alguém possa tirar da face da terra. Testemunhos maravilhosos e admiráveis. Versículo 129, primeira parte. Isto diz o salmista. Será que é também isto que cada um de nós acha? É esta a nossa avaliação, a nossa apreciação? A alma fiel guarda-os e observa-os. É uma consequência aqui para o salmista. Ele guarda, ele observa os testemunhos, isto é, os estatutos de Deus, porque eles são maravilhosos. Se fosse uma coisa desinteressante, se não tivessem valor, se fossem frases banais, se em vez de ensinar o caminho reto, ensinassem a depravação, o salmista não ia segui-los, nem os ia considerar maravilhosos. Não é? E há tanta obra perversa aí nas estantes das bibliotecas. Mais ou menos conceituadas, algumas nem por isso. Mas há muitos livros. Aliás, o rei Salomão, o grande sábio, disse: não há limite para se escreverem livros. Não é? Não há limite para se escreverem livros, disse ele. Ora, disse ele, quando o material, o suporte para um livro era algo raro, porque caro, porque também o trabalho que envolvia na sua preparação e até a matéria-prima, a escassez da matéria-prima, levavam a que não era qualquer bolsa que podia aceder a este material, ao pergaminho, que é aquele que fazia durar mais tempo o texto. Depois havia o papiro também, aquela folha daquela cana que há lá à beira do Nilo, mas que é um material perecível, muito mais perecível, e que, portanto, não dura muito tempo. E, no entanto, o rei Salomão disse que não havia limite para se escreverem livros, isto é, há conteúdo, há tema, há assunto, há matéria para se poder pôr na forma gráfica. Há muita. Isto é, o pensamento do homem não para. É um turbilhão. Porque os livros têm que vir de algum lado, não é? E vêm da mente humana, tem que vir.
E isto é uma grande verdade. Mas nem todos têm valor. Alguns não têm valor nenhum. Embora haja sempre pessoas que os consideram valiosos. Aqui é o salmista que considera valiosos, maravilhosos, portanto admiráveis, os testemunhos de Deus. E por isso a sua alma os guarda, os observa. Mas ele continua a falar sobre a palavra e a dizer que a sua exposição, isto é, a sua revelação, a explicação dela, dá luz. Esta luz é no sentido figurado, como nós sabemos, não é? Dá entendimento. Dá entendimento. A quem? Aos simples. Os simples não são os destituídos de entendimento. Se bem que aqui dá entendimento àqueles que acham que têm falta dele. É isso que o salmista quer dizer, dá entendimento aos simples. Aqueles que são humildes, aqueles que não se acham sábios aos seus próprios olhos. Porque aquele que se acha sábio não tem mais nada para aprender com os outros, nem com nada. Então, o salmista reconhece que a palavra de Deus, ela é luz. Aliás, nós já vimos isso atrás. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não é? Vimos isso na estrofe Nun. Vimos lá esta afirmação do salmista, ou estas afirmações do salmista. Portanto, ela esclarece, ela dá entendimento. Dá entendimento, esclarece. Isto é, tira as dúvidas. Ensina. Portanto, onde há o erro, coloca a certeza, coloca aquilo que é correto, a correção. É assim a palavra. A palavra é luz. É luz. Luz para aqueles que querem segui-la, sem dúvida. Aqueles que a reconhecem valiosa e que, portanto, se apropriam da luz. Vem para a luz ou tens de perder, não é? Bênçãos divinas. Pois, mas nem todos querem vir para esta luz. Aliás, o Senhor Jesus explicou porquê. Porque é que há pessoas que não querem esta luz. Querem outra, não é? Querem muita luz, querem os holofotes. Querem a luz física, muita. E querem as luzes da ribalta. Pois, sem dúvida, querem luz sobre o seu rosto. Luz sobre a sua figura. Porque querem ter fãs. Eles querem ser o alvo das atenções. Eles querem ser as estrelas que brilham. Eles não querem que seja Deus a brilhar. Eles não querem que seja a palavra de Deus a brilhar, a dar luz. Eles querem ser eles luzes. Querem ser estrelas. Querem ter fãs. Querem ser seguidos. Não é? Hoje em dia parece que esse bicho pegou com muita gente. Toda a gente quer ser seguida. Mais do que seguir. Também gostam de seguir. Principalmente também figuras públicas. Lá estão as estrelas. Sejam elas do espetáculo ou da política. Mas as estrelas estão aí. E as pessoas querem seguir estrelas, muitas vezes. Pois é. A palavra de Deus não é seguida por muitos. A palavra de Deus não é seguida por muitos. Muitos não querem a sua luz. E o Senhor Jesus explicou. Eles não querem vir para a luz porque as suas obras são más. Porque a luz resplandece nas trevas e ela o que é que faz? Ela mostra. A luz, quando resplandece nas trevas, mostra os objetos. Mostra tudo o que está presente. Mostra tudo. Na escuridão não se vê nada, é tudo igual. É um contínuo de preto, não é? A nós parece-nos, nós dizemos que é escuro, é preto. Não sei qual é a cor do escuro, se calhar nem tem. Não tem cor nenhuma. Mas a ideia que eu tenho desde miúdo é que quando faço assim, vejo tudo escuro, tudo negro. É a ausência de luz. É a ausência de luz. Isso sim, essa é que é a grande verdade. É a ausência de luz. Por isso não é cor nenhuma.
Não é cor nenhuma. É a ausência de luz. Mas quando a luz resplandece, tudo aparece, tudo o que lá está. Uma caixa, uma mesa, uma cadeira, sei lá, uma esferográfica no chão. Aparece. Se calhar alguma coisa que nós nem sabíamos que estava ali. Há coisas que nós sabemos que estão lá e até pelo tato vamos e sabemos a posição das coisas. Às vezes já nos conseguimos movimentar nas trevas. Um bocadinho. Se for na nossa casa. Se calhar. Quando estamos ambientados. É por isso que o ímpio, ele movimenta-se bem nas trevas. Porquê? É o seu habitat natural. Portanto, ele conhece o sítio das coisas, a posição das coisas. Não precisa de luz. Quanto menos luz, melhor. Porquê? Porque a luz mostra. Então o ímpio não quer que as suas obras, que são más, sejam manifestas. Não quer. Ele não quer que essas obras venham à luz do dia e sejam vistas pelos outros. Se elas fossem obras boas, ele quereria isso. Mas não quer porque elas são más. Como disse o Senhor Jesus em João, as suas obras são más. Então, a exposição, a revelação da palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Versículo 130. Dá entendimento àqueles que acham que precisam dele, que acham que precisam de aprender, que acham que não sabem nada. Por vezes sabem já muito. Mas este é o grande segredo. Não é? Como disse o grande filósofo, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Porque ele conseguia ver para além do que sabia e que comparativamente era muito, isto é, em relação aos outros homens, ele conseguia ver uma montanha enorme de conhecimento, de ciência e de sabedoria, enorme comparado com aquilo que ele detinha. Enorme. Enorme. Então, a exposição ou a revelação da palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Depois temos o outro versículo a seguir, o 131, ainda neste contexto de que a palavra de Deus esclarece, dá luz e que, portanto, é desejável para aqueles que querem realmente ter entendimento. Abri ou abre a minha boca. Na nossa diz assim, abri e respirei, porque desejei os teus mandamentos. Abri. Ou abro a minha boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Temos este desejo, este anelo pela palavra. Queremos nós mais à palavra do que a outra qualquer coisa que se possa comprar aí? Se tivéssemos um incêndio em casa, o que é que corríamos a salvar? A Bíblia ou outras coisas perecíveis pelo fogo? Lembrávamos-nos da Bíblia? Ou lembrávamos de ir a correr buscar o dinheiro? Também é importante. Não vamos dizer que não. Se eu puder salvar o dinheiro para ele não ser queimado, que não vai servir para ninguém mais, eu salvo, porque não? É legítimo. Agora, que valor é que eu dou à palavra de Deus comparativamente com outras coisas? Tenho o zelo por ela. O justo abre a sua boca e aspira com zelo os mandamentos. Ou suspira pelos mandamentos, como diz a versão contemporânea, suspiro. Claro que a palavra dá para fazer essas traduções. Desde o respirar a palavra, ou inspirar, ou aspirar. É verdade. Ou suspirar pela palavra também.
para nós o que representa a palavra. Isto porque ela dá luz, isto porque ela é maravilhosa, porque ela tem grande valor para nós. Se não tiver valor, então nada disto faz sentido o que estamos para aqui a dizer, não é? Nem fará sentido o que está escrito aqui. Segunda parte, vamos passar à vitória. A vitória. Aqui, quem ler, não vê a palavra vitória, mas ela está aqui. Ela está aqui. Está aqui escondida. Ela está implícita. Mas aqui só tem pedidos. Poderá alguém dizer-me? É um homem a pedir. Um homem a pedir, olha para mim, ordena os meus passos, livra-me da opressão, faz resplandecer o teu rosto. E depois ainda por cima termina triste, com tristeza. Rios de água correm dos meus olhos. Ou torrentes, como diz a versão atualizada, torrentes de água. Torrentes de água. Rios correm. Rios de água correm dos meus olhos. Então, que alegria é esta? Que vitória com lágrimas. Vitória com lágrimas. Mas é vitória. Eu inseri este versículo aqui nesta, não criei uma divisão à parte para pôr este último versículo, porque eu creio que se insere neste pensamento. Sim, vitória com lágrimas. Chorar afinal pelos derrotados. Lá iremos. Vitória porque temos a atenção piedosa de Deus sempre. Porque quando Ele diz isto, é uma certeza. Olha para mim, ou volta-te para mim, e tem piedade de mim. O reconhecimento da insignificância que o salmista aqui apresenta. O justo não se considera uma pessoa importante e diz, Deus, tens que olhar para mim, porque eu não sou um qualquer daí. Olha aquele, olha o outro. Isto é o fariseu que faz, não é? O fariseu é que diz, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais. Começa a enumerar defeitos na sociedade e depois nem ainda como este publicano. Não. O justo, o verdadeiro justo, é aquele que reconhece não só a sua insignificância, mas também a sua injustiça própria, a sua limitação, que reconhece que é pecador, que não merece a atenção de Deus, que não pode ver Deus. Se visse Deus, morria. Isto não é só para descrentes, é para todos. Nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo. Agora, nesta natureza, ninguém no estado em que nós estamos, com a natureza que temos, adâmica, que há de passar pela morte e pela transformação, antes de transformados, os nossos corpos não estão em condições de irem à presença daquela luz, porque são imediatamente fulminados. Pode ser o santo mais puro deste mundo, pela graça de Deus, mas não pode ver Deus. Não pode. Assim, fisicamente não pode ver Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Claro que isso implicará, quanto a mim, outras realidades, até do ponto de vista da física, que a palavra de Deus não revela e que, portanto, serão sempre meras especulações. E será por isso que o nosso corpo não está em condições de comparecer perante tal luz, perante tal energia,
Vou agora usar a palavra que anda aí muito em voga. E é verdade que é. Mas um dia teremos esse privilégio. Mas o salmista reconhece que só com a misericórdia de Deus, Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade, Senhor. Olha para mim, volta-te para mim e tem piedade de mim. E eu acho que o vais fazer, eu sei que o vais fazer, porque tu tens uma só norma. E tu vais usar essa norma, conforme usas. Estão a ver? Deus não é um Deus de surpresas, que hoje faça uma coisa e amanhã faça outra. Deus não muda. Deus não muda. Ele diz, segundo costumas fazer com os que amam o teu nome, ou conforme usas com os que amam o teu nome. Deus tem uma forma de atuar. Deus dá um tratamento específico, tem um tratamento para com os que o amam, os que amam o seu nome. Portanto, esta atenção piedosa de Deus, ela traduz-se no seu olhar constante, na sua piedade e num tratamento especial em relação aos que o amam. E o salmista sabia isso. Por isso, sabe que não está a pedir em vão, olha para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer com aqueles que amam o teu nome. Porque és um Deus fiel. És um Deus em quem nós podemos confiar. Nós podemos confiar nas pessoas que não são volúveis, que não mudam, como a folha do álamo, não é? Com um bocadinho de vento, ela vira assim logo. É por isso que está sempre a vibrar. E normalmente, figurativamente, compara-se uma pessoa que está sempre a mudar de opinião, com quem não se pode contar, que nunca sabemos o que esperar dali, porque ela hoje diz sim, amanhã diz não, hoje diz que é verde, amanhã diz que é vermelho, ou azul, e então é como a folha do álamo, está sempre a vibrar, a mudar. É preciso termos cuidado com essa pessoa. Com Deus não. Com Deus nós podemos confiar no que Ele diz. Mas o salmista também reconhece que em Deus há proteção contra o pecado. Proteção contra o pecado. Por isso ele pede direção para os seus passos. Como? Na palavra. Direção pela palavra. Muitos estão à espera que Deus cá venha mostrar como é. Não é? Aquele rico lá no Hades até pensava que era possível alguém ressuscitar, como Lázaro, e ir lá dizer aos irmãos. Muitos, se calhar naquele dia, ainda vão dizer a Deus, se tu tivesses aparecido, se eu tivesse visto, pois é, felizes aqueles que não viram e creram. Não pode ser pela vista. Se é pela vista, não é pela fé. Se é pela fé, não é por vista. Não é o que diz Paulo. É por fé, não é por vista. A partir do momento em que eu vejo, para que é que preciso de fé? Se eu agora visse Deus, precisava de fé para crer nele. Não é? Se eu digo que tenho uma barra de ouro, não tenho, ainda me vão assaltar a casa. Mas se eu digo que tenho uma barra de ouro com 1 metro assim de comprimento, vocês só pela fé, e tinha que ser muita, é que acreditarias, não é? Só pela fé é que irias acreditar. Agora, se a visseis, aí tinhas a certeza. Não era preciso fé. Porquê? Estava ali, olha, deixa ver se é mesmo ouro. Porque é pôr um bocadinho de ácido. Ácido sulfúrico já agora. Até vão misturar 3 ácidos. A ver se ataca. Não ataca. A frio não. Pois não. É mesmo ouro. Não há dúvida, está ali. Pronto. Deixa ver o peso.
É, realmente, é muito denso. Pois é, muito denso, é mesmo ouro. Com esta cor, com esta densidade, é mesmo ouro. Agora, enquanto não vemos, é pela fé. É pela fé. Então, nós temos a atenção piedosa de Deus sempre, mas também temos a proteção. E proteção contra quê? Proteção contra o pecado. Ele dirige os passos na sua palavra. Pela palavra, como eu estava a dizer, segundo a palavra. Portanto, isto tem que ser também pela fé. Eu ter a certeza que a palavra de Deus é de Deus. Isto não é um livro qualquer, porque se eu achar que isto é um livro qualquer, aí diz assim, mas podia ser de outra maneira. Se fosse outro autor, já dizia outra coisa. Isto depende da linha, da corrente filosófica dele, não é? O que é que ele é? É existencialista, isto é aquilo. Pois é. Mas não. É de Deus este livro. Então, se eu tenho a certeza que é de Deus, eu sei que Ele é bom para me proteger também. De acordo com as orientações que tem, é bom para me proteger do pecado. Portanto, Deus dirige os passos, a direção dos passos. E a libertação e separação da iniquidade. Não é? É o que aqui diz. Ordena, firma, dirige os meus passos na tua palavra, ou segundo a tua palavra, e não se apodere de mim, ou não me domine iniquidade alguma. A iniquidade. A iniquidade ficará afastada enquanto eu estiver seguro, ancorado na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. De outra forma é queda. É queda certeira. Não há dúvida nenhuma. Só a palavra de Deus é que nos pode impedir de realmente nós cairmos, abdicarmos desta posição que o crente tem em Cristo Jesus. Mas ele pede mais. Ele pede também livramento. Livramento da opressão dos homens. Livramento da opressão dos homens. E é verdade que Deus dá isso, não é? Deus dá. Não há realmente opressão que dure para sempre. Por vezes, durante algum tempo, há pessoas que conseguem dominar e oprimir os outros. Mas Deus liberta. Deus tem os seus propósitos e por vezes isso acontece porque realmente Deus quer com isso mostrar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Mas vem a libertação. E o salmista será ouvido porque ele tem um objetivo muito bom. Muito bom. Não é, para que eu tenha liberdade para dizer o que quero. Para que eu tenha liberdade para escrever o que quero. Para que eu tenha liberdade para ir aí a uma livraria e ter lá, no escaparate, tudo o que foi escrito, tudo o que quero, tudo o que a minha carne gosta. Nós queremos liberdade, não é? Liberdade. Não é aquela liberdade do 25 de Abril, que é muito boa, sem dúvida que é boa. Mas é outra coisa. É libertação da opressão dos homens no sentido de podermos guardar os preceitos de Deus. É o que aqui diz. Para que guarde os teus preceitos. E depois, ele ainda pede mais. E sabe que Deus faz isso. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Faz resplandecer, isto é, manifesta em mim a tua glória. Manifesta em mim a tua glória. Faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Olhem, Moisés foi ao monte. Esteve ali 40 dias e 40 noites com Deus, face a face, para receber a lei. Face a face? Maneira de dizer, não é? Porque ele quis ver a mesma face de Deus e não a viu. Viu como que pelas costas, senão morreria. Mas esteve tão perto de Deus que quando desceu, o seu rosto resplandecia. Então, Moisés teve que pôr um véu à frente da sua cara. Para quê? Para que os israelitas não ficassem encandeados com a luz do brilho do seu rosto.
porque esteve ali, perto de Deus, no monte. Só por isso. Então, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Isto é, que os outros possam ver que em mim realmente há a tua unção, há o resplendor da tua glória e que eu sou uma bênção para eles, porque eu sei e posso ensinar então aos outros os teus estatutos, os teus decretos, os teus estatutos, os teus decretos. Estamos no fim do nosso tempo. Termina com vitória, mas tristeza, isto é, inconformismo pela transgressão dos homens. Chorar como Jesus chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis. Como é que é? Agasalhar os teus filhos debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis? Quantas vezes? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Uma lamentação do Senhor. No momento em que todos pensavam que ele que se lamentaria a si próprio. Ah, que fiz tão bem. Andei a fazer tão bem a esta gente, milagres, e a dizer-lhe boas palavras, e agora estão-me a levar para um lugar onde me vão crucificar, fazer-me sofrer até à morte. Toda a gente estava à espera que ele se lamentasse assim. Não. Lamentou-se, foi sobre Jerusalém. Chorai por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que tereis que fugir. Coitados de vós, não é? Coitados de vós, dizia Jesus. O que vos vai acontecer? Eu choro por vós. E aqui é o salmista a chorar. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei, pela transgressão dos homens. Vamos só fazer algumas aplicações muito breves. Como vemos os testemunhos de Deus? Achamos-los maravilhosos, admiráveis? Sentimos o desejo acrescido de os guardar? Sentimos segurança no manejo da palavra? A luz do Evangelho ilumina o nosso caminho? Há em nós entendimento espiritual? Suspiramos desejando a palavra de Deus, a sua orientação para a nossa vida? Sentimos-nos vitoriosos, vencedores, mas não por uma vitória humana, uma vitória carnal, mas uma vitória espiritual, isto é, dependendo de Deus. Pedindo-lhe a Deus que olhe para nós, que nos dirija, que ordene os nossos passos, que nos livre da opressão, da iniquidade, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E somos nós também unânimes com Deus, condenando o pecado e sentindo realmente o peso, lamentando a sorte dos pecadores que estão a caminho do inferno. Que o Senhor nos ajude a meditar na sua palavra e que esta meditação de hoje possa servir para não só para o nosso ensino, mas também para o nosso conforto e para que nós façamos isso com outros também. Vamos terminar com a oração. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu bendito e excelso nome pela tua palavra que é nova cada manhã, que se revela a nós, que nos mostra o caminho em que devemos andar. Senhor, os teus testemunhos são maravilhosos, eles são admiráveis, são incríveis, são de um valor incalculável. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos realmente a anelarmos, a sentirmos zelo pela tua palavra, pelo cumprimento daquilo que ela nos diz, porque ela nos ensina o caminho em que devemos andar. Ela não nos ensina coisas vãs nem perversas, mas ensina-nos a verdade, ensina-nos o caminho seguro, direito, o caminho que leva a ti, o caminho que leva à casa do Pai. Ajuda-nos a mantermos
sempre a comunhão contigo, a estarmos na tua dependência, a termos vitória em ti e não em nós, termos uma vitória que é segura, uma vitória que é imutável, porque Ele venceu e nós venceremos também, o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser vitoriosos com Ele naquele grande dia também, mas já aqui agora, vencendo tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que nos rodeia, que nos quer fazer cair, que nos quer prostrar. Senhor, levanta-nos e faz resplandecer o teu rosto sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.